Meus irmãos, nós estamos estudando sobre o eterno decreto de Deus. Que Deus tem seus decretos, Ele escreveu a história. A história, ela não é autônoma. Não somos nós que fazemos a história. Deus já escreveu a história. Tudo está decretado por Deus, tá certo? E na parte dos decretos de Deus, nós vemos a respeito dos eleitos, daqueles que Deus escolheu para salvar. E estamos estudando também a respeito dos não eleitos. Eleitos e não eleitos. No capítulo 3, seção 3 da Confissão de Fé de Westminster. A predestinação soberana segundo os propósitos de Deus. Ainda sobre os eleitos e não eleitos, eu tenho algumas coisas a ver com os irmãos aqui. Opa, não é esse. Esse de Freud a gente já estudou semana passada. É esse aqui, 18. Então, dos eleitos e não eleitos. A predestinação soberana segundo os propósitos de Deus. Então, a predestinação foi unicamente e exclusivamente sobre os propósitos de Deus. E você entrou com o quê? Com nada. Deus predestinou de acordo com o propósito dele, o soberano propósito dele. A gente sabe que é impossível a gente identificar um eleito não chamado, ainda que se pode ter evidências de um eleito chamado. Por exemplo, tem como a gente dizer quem são os eleitos de Deus que ainda vão se converter nessa cidade? Impossível, certo? Por mais que pareça, tem gente que a gente prega e diz: eita rapaz, por pouco eu não estou sendo crente. E a gente, opa, esse daí deve ser um eleito de Deus. E às vezes não é. E às vezes tem um bagunceiro, um depravado, um criminoso, que não quer ouvir a palavra. Hã? O bagunceiro é verdade. Sim, olha, a irmã Maria quer ter uma conversa com as mulheres da SAP, só não sei que horas é. Tu pergunta ali se é depois do estudo. Sim, a irmã Maria, no caso é depois do estudo, é agora aqui, ó. É? Pronto, ótimo. Depois do estudo, a irmã Maria quer ter uma reunião, viu, com as mulheres da sala. Olha, então, a gente às vezes faz previsões de que fulano está quase se convertendo, deve ser um eleito de Deus, e às vezes não é? E às vezes tem uma pessoa que a gente diz: ixi, esse daí, meu, nunca vai vir para a igreja, nunca vai ser um crente, e é o que Deus chama. Então é impossível a gente identificar quem são os eleitos de Deus, aqueles que ainda não foram chamados, mas a gente pode ter alguma evidência daqueles que já foram chamados. Esse irmão em Cristo, ele é eleito ou não? Não é que a gente vai ter uma certeza, mas a gente tem algumas evidências que apontam para que de fato é alguém regenerado por Deus, tá certo? A gente vai ver um pouco disso aqui. Veja, o próprio Jesus Cristo nos ensinou a descobrir, não é? Mateus capítulo 7, do 16 ao 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então veja, Jesus Cristo disse: olha, o segredo para vocês conhecerem alguém que de fato é de Deus é vocês olharem os frutos dessas pessoas, certo? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo.
Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Isso é fácil, pessoal. É simples de você. Porque eu vou apresentar aqui alguns problemas diante disso, porque se Jesus Cristo disse assim, ponto final. Mas o que seriam esses frutos? A gente tem que se questionar o que seriam esses frutos. É fazer coisas boas? É vir para a igreja? Por quê? É uma linha tênue, ou uma linha direta, vamos colocar assim. Quando fala de árvore, está falando da sua desde geração e vegetação. Então, a gente sabe, pelo pouco conhecimento que a gente tem da agricultura, que se a gente, por exemplo, não irrigar a planta, ela não vai crescer tão saudável quanto, dependendo da planta. Esse regar é a palavra de Deus. E o desenvolver dessa planta é conforme ela está recebendo a palavra de Deus e desenrolando, vamos colocar assim, frutos. Isso daí que Job está dizendo é o seguinte, que olha, se a árvore é uma árvore que produz frutos, ela precisa ser aguada. E o que é que agoa ela? A palavra. E a palavra vai fazer com que ela cresça nutrida e dê bons frutos, né? Mas observe, em Hebreus, é interessante que lá na epístola aos Hebreus, o escritor ele diz assim, que olha, do mesmo jeito que a chuva, a mesma chuva que rega a planta que produz fruto, essa mesma chuva também rega os espinheiros, rega as plantas daninhas, as ervas daninhas, e elas também crescem com essa mesma chuva. Ele dando o exemplo do iluminado, ele diz que o iluminado também cresce de alguma maneira, não é? Aquele que não é crente de verdade, mas que está na igreja, um joio na igreja, ele cresce, ele se alegra, ele aprende, mas não produz frutos. Que fruto é esse? Entendeu? A gente precisa descobrir primeiro para saber julgar as coisas melhor. Gálatas fala que dá a distinção entre o fruto do Espírito e o fruto da carne. Aí a gente vai para esse conjunto específico. Lembrando que a observação está aí, feito que você colocou, que dentro da igreja há dois, inclusive, que é confundido com o Filho de Deus. Confundido ao ponto mesmo que a própria palavra instiga a gente, explica para a gente. A gente pode se enganar e até se engana no final da vida. Quando eu digo no final da vida, descobre só quando estiver lá na glória. Pronto. Veja, justamente. Aí a gente observa os frutos do Espírito, longanimidade, alegria, tá? E tem um monte de coisa que, se você observar, aparentemente o joio tem também, não é? Até o ateu, tem ateu que é alegre, tem ateu que é bondoso, tem ateu que é caridoso, quer dizer, você observa em todos os ramos da sociedade, pessoas que têm bons comportamentos e aparentam ser bondosas. Diga, irmã. Porque em certos casos, muitos casos, a Bíblia tem hoje em dia crente da igreja. Crente na igreja. Porque tem família de crente. Se você conversar com eles, família de crente que tem crente reputado. Ele não está sendo um crente nem para a família dele, como é que vai ser lá fora? Olha, você faz entrevista, só fazendo entrevista com família e crente. Você fica fácil, eu conversei com uma mãe, e ela disse que se um dia ela deveria ser crente, pelo que ela Deus, a pessoa de dentro do cachaceiro não quer ser. Então, aí veja, pegando essa deixa da irmã aí, existem crentes na igreja que tem um comportamento mais feio, né? Um comportamento desonroso, enquanto pessoas que nem são crentes têm um comportamento exemplar. Aí você vai julgar como? Quem é ali o cristão?
O outro não é, porque ele está dizendo que não é e nem gosta, mas tem um comportamento de... Deixa o Jobson colocar e a senhora conclui. Só voltando para a base, o que a palavra de Deus fala a respeito, que aí como a gente não é Jesus para sondar o coração, né, do ser humano, ele faz o seguinte: o que é que a palavra fala? Creio no coração, confessa com a tua boca e serás salvo. O crer no coração, só Jesus sabe. Bom, mas o confessar com a boca, que é você declarar que tem Jesus como seu Salvador, todo mundo pode escutar sem exceção. Essa é a base, correto? Aí vem o fruto. Só que lembrando que a palavra de Deus, ela mostra também que... Oi? Ei, presta atenção. A palavra de Deus mostra também o seguinte, que aquele que está em pé, cuidado para que não... Isso deixa bem claro e sucinto, mas ao mesmo tempo algo abrangente, porque existem várias maneiras de pecar. E eu vou chegar no final da sua fala com o que Ricardo falou. Como assim? Se aquele que está em pé que não caia, está dizendo, ó, esse que não peca nisso, cuidado, para que não caia também. Não, porque você está sujeito. Porque você está sujeito. Então aquele está pecando naquilo, aquele está pecando naquilo outro, aquele está pecando naquilo outro. Tem aqueles que não estão pecando nisso, que façam o quê? Fortaleça aquele que justamente está. Verdade. Aí vem o julgo, como você bem colocou. E há muitos anos eu escutei e aprendi. Não julgue de forma temerária. Então tem que haver aquela investigação. Uma análise E mais profunda ainda. Aí eu vou colocar dessa maneira. Quem somos nós? Para tirar alguém do inferno ou colocar, tirar alguém do céu ou colocar. Aí inclui justamente o mandato de Deus. E nós, conservadores, calvinistas, presbiterianos que nós somos, cristãos, já entendidos, porque realmente todos que estão aqui já escutaram, já ouviram da doutrina, que nós cremos que a pregação tem que ser dada. E melhor ainda, que seja no testemunho. Porque ela vai haver autoridade máxima, vou colocar assim. Porque quando Jesus pregava com autoridade, que as autoridades lá reconheceram, era justamente por conta disso. Até mesmo antes de falar, ele fazia. E não o contrário. E muitas vezes é o contrário conosco. A gente fala, mas não faz e às vezes faz. Né? E a mim, Senhor Jesus, por isso, porque ele sabe todas as coisas. Então a gente tem essa situação que é um conflito dentro da abrangência desse assunto. É verdade. Irmã, aí eu falar... Que é esclarecido. É verdade. É pela palavra de Deus. Sim, mas a senhora ia falar alguma coisa? A irmã ia falar alguma coisa? Antes de Jobson? Então veja, olha, aqui Jesus Cristo está dizendo, vocês têm como conhecer. E a forma é olhando os frutos. Agora a gente precisa entender de fato que fruto é esse. Por quê? Porque... Oi, eu conheço uma pessoa que é católica. Ela dá um testemunho que nem pode tentar. Não, então, é isso que eu estou querendo chamar a atenção para os irmãos. Olha, que frutos são esses? Porque é testemunho de uma pessoa honesta, boa, caridosa. Porque se for, entre os incrédulos existe muito testemunho assim. Né? Porque os apóstolos não sabiam que Judas era o traidor. Mesmo Jesus Cristo dizendo assim, olha, eu vou dizer quem é. Vocês não perguntaram? Então eu vou dizer. É aquele que mete a mão no prato comigo. Jesus Cristo foi e ele colocou na mesma hora. Ele, sou eu, Senhor. Tu que disse. Mas os discípulos viram tudo aquilo e ainda continuaram. Quem é, rapaz? Quem é? Aí Jesus Cristo diz no ouvido de Judas, olha, aquilo que tu tem que fazer, faz logo. Aí o diabo entra ali em Judas e Judas sai. E os discípulos continuam. Quem é? Porque será que sou eu? Ou será que é quem? Será? Não conseguiram identificar. Os frutos de Judas eram frutos perversos, só que os discípulos não conseguiram identificar. A gente vai entender hoje que fruto é este que distingue um crente autêntico de um joio, certo? Vai ser muito relativo essa questão de testemunho, porque
Então, é isso. Judas na frente deles era o maior santo e por trás roubava o dinheiro das ofertas. Certo? Mas, e mesmo, digamos, mesmo que eles identificassem que Judas roubava, isso não quer dizer que Judas não era um crente e autêntico. Só queria dizer que Judas precisava ser disciplinado para, né? É o caso de Pedro. Negou a Jesus Cristo, Deus vivo e verdadeiro. Pronto, justamente. 3 vezes. E era o eleito. Veja, o comportamento de Judas, o comportamento de Pedro. Judas não era o eleito, Pedro era o eleito chamado. Entendeu? E ele negou Cristo 3 vezes, ainda praguejando, conjurando, não é? Mas observe, que frutos são esses? A gente vai entender que frutos são esses. Não é que vai dar 100% de certeza, mas é a maior evidência que você tem de um eleito para um não eleito chamado. Veja bem. A gente falou de Pedro, mas todos os 11 apóstolos vacilaram muito. Depois que Jesus foi preso, tudo abandonaram também. Depois que Jesus ascendeu aos céus, o que é que aconteceu? Nos 3 dias, onde é que eles estavam? Desanimaram, foram pescar. Voltaram às suas atividades comuns. Desacreditaram, né, de que Cristo de fato ia ressuscitar, como ele disse. Então, são fraquezas e são falhas que você diz, não. Às vezes tem mais no eleito chamado do que no não eleito, essas falhas. Às vezes o eleito de Deus, feito Cleide falou, erra mais do que um incrédulo. E aí? Como é que a gente vai saber quem é? Oi. Eu acho que um dos frutos, por mais que ele caia assim, fique fraco, desanimado, mas jamais ele vai para o mundo. Não tem prazer mais no mundo, não. Pode acontecer com o filho próprio, sair e voltar, mas ele é pouco. A maioria, por mais que fique desanimado, ele pode sair para a igreja, para ele voltar às práticas de pecado do mundo. Essas coisas, a maioria eu acho que não vai mais, não. E se for, Deus traz de volta, não é? Feito o filho pródigo, viu que o mundo não era de fato o lugar dele. Aí veja só, Jesus Cristo diz assim, em João 7:24: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Mas espera aí, é aparência ou não quando uma pessoa se faz de bonzinho na tua frente e por trás de mal? Não é uma aparência que ele está passando para você, não é? Essa aparência aqui que Jesus Cristo está dizendo não é simplesmente uma aparência física, mas é uma aparência também de hipocrisia. Olha, não julgue rapidamente, porque você viu, já é? Não, tenha calma. Você tem que analisar o quê? A reta justiça, não é? Aí é onde entra justamente a imagem do tribunal. É você fazer uma análise cuidadosa, levando em conta tudo, não é? Os prós e os contras, justamente. Aí veja bem, analisem a vida de Moisés, por exemplo, e a vida de Pedro, como foi falado aqui, né? Um se irou contra o Senhor por bater na rocha de uma forma que Deus não ordenou, né? Será que Deus pode tirar a água dessa rocha aqui? Bateu com força ali, aí jogou água. Nossa, não é que pode mesmo? Mas vamos lá. Números 20, do 7 ao 12. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e adiante dele falai a rocha, e dará a sua água. Chegue para a rocha e diga: rocha, dê água. Ou seja, ele feriria a rocha com a palavra. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair dessa rocha para vós outros? Porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais.
Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Então observe, Moisés, ele aparentemente, pelo que Deus diz aqui, não é? A gente pode chegar à conclusão de que Moisés não acreditava de fato que ia sair água daquela rocha, ou pelo menos que só falar com a rocha faria sair água. Então ele faz uma pergunta: quem sabe se eu der uma pancada forte aqui, não quebra uma rachadurazinha aqui e a água sai, né? Tem um encontro, que você conflito, mas não de inverdades, né? O conflito que é? Porque a palavra de Deus diz que o homem mais manso na terra é quem? Não, e a gente vai chegar nisso daí. Pode aguardar que a gente, é justamente isso. E ele bate furioso ali, aí a água sai. Deus diz: olha, porque você não me santificou, não creu em mim, então para me santificar, e Deus pune ele, não deixando ele entrar na terra prometida, certo? Moisés matou um egípcio e quebrou as 2 tábuas da lei quando desceu lá do monte Horebe, não foi? Do monte Sinai, não foi? Quando ele desce, ele viu o pecado do povo, mas ele ficou tão irado e acabou descontando a ira nas tábuas da lei, né? Tudo bem, não, é uma mensagem de dizer que o povo não merece a palavra de Deus. É uma grande mensagem, dolorosa essa. É a mesma coisa de eu chegar aqui para vocês: Jobs, me dê essa Bíblia. Aí Jobs me dá. Aí eu digo: olha, irmãos, eu fiquei sabendo que vocês não estão mais lendo a Bíblia. Vocês em casa não leem a Bíblia. Vocês só querem vir para cá e escutar ela, e depois chega em casa, a Bíblia fica abandonada. Quer saber? Vocês não vão ter mais a Bíblia, não. Pega a Bíblia e rasga, tchá, na frente de vocês. Dá um impacto ou não dá? Entendeu? Porque ele não pegou e rasgou suas vestes, verdade. E ele, irado, quebra as tábuas da lei. Deus pune o povo e diz: Moisés, sobe, que eu vou escrever do mesmo jeitinho. Isso também é uma referência para a sola escritura, para provar que Deus não deixa a sua palavra se perder, e nem nada ser acrescentado, e nem nada ser tirado. Ele zela por ela. Moisés teve que subir de novo, passar mais 40 dias, 40 noites, e descer com ela do mesmo jeito, certo? Mas observe que Moisés era um homem de ira. Mas veja só o que a Bíblia diz a respeito dele. O que Cristo diz a respeito de Moisés: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Meu amigo, então já vi que os bravos é feio ver a coisa. Porque Moisés bravo desse jeito, e Deus diz: olha, nunca teve um homem na terra tão manso quanto Moisés. Pois a coisa está feia, né? Mas, diga. Olha, quando Moisés desceu e viu aquele dizer que eu queria feito, e ele pegou essas pedras do navio, pode dizer também que ali foi decreto de Deus, foi quebrar. Não, tudo é decreto de Deus, mas isso não isenta alguma culpa dele, não é? Se eles vão dar valor. Se eles vão fazer a coisa. Justamente. Pode ter sido uma experiência. Não, mas pode falar, Júnior. Já vai? Beleza. Olha, mas é justamente isso, irmã. É o que eu falei agora há pouco. Pode ser uma mensagem de Deus para o povo. Já que vocês não querem a Bíblia, já que vocês não querem minha palavra, então vocês não vão ter. Quebra. É uma mensagem, mas observe que ele era um homem bravo. Ele se irava. Ele chegou e jogou e quebrou, espatifou tudo. Então observe que ali você vai vendo que Moisés era alguém muito bravo. Mas o problema é que a Bíblia diz: ele era manso. E, viu irmã? E o mais manso de todos. Mas você vê o exemplo nas tábuas da lei e vê que ele foi bravo, foi agressivo. Vê na morte do egípcio, a gente vai vendo o comportamento dele, e a gente vai vendo que ele era uma pessoa valente, brava, assim, estressada. É ativo. Diz, Sandro. Para você
você percebe que ele se partiu para a agressão ou se partiu para as coisas de Deus. Porque eu sou o pai de Deus. Como é que o meu pai é aqui? Chega uma pessoa me perturbar aqui. Aí eu só vou ficar quietinho. Vender perto da cara de Deus. Esse cara, quando ele fala nas coisas de Deus, ele. Isso mesmo. Mas o exemplo da pedra, por exemplo. A palavra de Deus diz que ele também não veio. É na rocha, não é? Na rocha. E aí? Mas veja, olha. Isso é falha que mostra que a gente tem, mesmo quando não é num sentido correto, não é? Ele se irou, bateu na rocha. Depois ele explica ao povo, ele diz, olha, por causa de vocês, Deus não me deixa mais lembrar. Que é o que eu vou mostrar para vocês. Não sei se vai dar tempo, mas aí a gente vai ter outra ocasião. Ele diz, olha, por causa de vocês, eu não entro mais na terra prometida, porque vocês me provocaram a ira. Eu me deixei levar por vocês e acabei, não é? Passando os limites daquilo que Deus queria de mim. E agora eu fui punido. Estou de fora da terra prometida. Mas observe que a diferença está tanto nisso que Sandro falou, né? De que, olha, o que era que irritava Moisés? O que irritava Moisés não era o que faziam contra ele, era o que faziam contra Deus ou contra o povo de Deus. Quando ele matou o egípcio, ele matou por quê? Porque estavam atacando o povo de Deus. Quando ele quebra as tábuas, por que ele quebrou? Porque ele viu que estavam atacando a lei de Deus, né? A aliança com Deus. Então, se você observar, olha, Arão se levantou contra ele, Coré se levantou contra ele, um monte de gente no decurso da vida de Moisés se levantou contra ele, e Moisés só dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Os espias, quando voltaram, inflamaram o povo queria apedrejar Moisés só rasgou a roupa e chorou diante de Deus, ele e Arão. Então observe, eles não se iravam contra os seus irmãos, né? Apesar de que quando se irava era clamando para que Deus ajudasse naquela situação, mas não de como faziam com outros de fora. E aí eles se humilhavam em tudo. A diferença está aí, o fruto está aí. O que é que te irrita? O que é que deve irritar um eleito chamado? É o que dizem contra ele, é o que fazem contra ele, é a perseguição que ele sofre. É o que? É o que fazem contra mim, eu fico aborrecido. Então isso não é fruto. E você não é manso, você não é mansa, porque a palavra manso aqui está se referindo a ele me obedece, ele luta por mim, ele esquece de si para pensar em mim, ele se submete à minha palavra. É nesse contexto. Enquanto ele acha que está na razão e que tem o apoio de Deus, ele briga, é valente e não abre mão. Aí quando diz, epa, Deus diz, olhe para a minha palavra, veja que não é assim que eu quero. Aí já recua, entendeu? Como a gente deu no texto lá da justiça. Então, no caso, a gente se ira, ou deve se irar, com a falta da justiça de Deus. Não é a falta da justiça nossa. E justamente, até porque em Romanos diz que mas falta do cumprimento do outro para com a justiça de Deus, senão porque diz assim, olha, que a ira humana, a nossa ira não manifesta a justiça de Deus. Ou seja, a gente se ira porque a gente acha que está na razão e que a nossa justiça precisa ser implantada, né? Aí a Bíblia diz, não, a sua ira está manifestando no máximo a tua justiça, mas está ocultando a justiça que vem de Deus. Aí Moisés tinha muito disso. Moisés dizia, a minha não, tem que ser a de Deus. Viu? Veja, vamos ver alguns exemplos aqui. O outro, por exemplo, o outro negou Cristo 3 vezes, não foi? Mateus 26, do 69 ao 75. Ora, estava Pedro assentado fora num pátio, e, aproximando-se uma criada, lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E, saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com um juramento, não conheço tal homem. Sabe que juramento foi esse? Não é o juramento que vocês pensam, não.
que muitos, né, que talvez vocês pensem, que muitos dizem, eu juro pela minha mãe e meu pai, eu juro por tudo que é de mais sagrado. Não era esse juramento, era chamar Deus como testemunha para o juramento, porque o único juramento permitido na Bíblia é quando você chama Deus por testemunha. Qualquer outra coisa que você chame a não ser Deus, você peca quando jura. Por isso que Jesus Cristo, não jureis nem pelo céu, por nada, porque, sabe, vocês, essas coisas são tudo abaixo do Criador. Então, o juramento só em ocasião solene e invocando Deus. Por exemplo, recentemente teve lá o juramento, né? Um sujeito daquele, a gente é levado pelos frutos a observar que esse novo presidente dos Estados Unidos é um joio que se passa por cristão, né? Porque botou a mão sobre a Bíblia e jurou defender a nação, e jurou defender os valores e tal, e tal, e tal. Assim tira a mão da Bíblia, qual a primeira atitude dele? Libera o aborto. O aborto tem... Vamos romper com essa aliança com o Brasil que nós tínhamos contra o aborto. Vamos ser a favor do aborto. E aí você observa um fruto desse que vai contra a palavra e contra os pequeninos de Cristo. Você vai dizer o quê? Pelos frutos eu conheço, né? Então observe, negou com juramento, ou seja, ele invocou o Yahvé e disse em nome de Yahvé que não conhecia Jesus. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar de novo, não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente, certo? Então veja, aí onde está justamente também o modo como a gente pode ver que é um cristão autêntico. Chorou amargamente. Ele demonstrou ou não demonstrou? O arrependimento. Agora aqui entra um problema ainda. Isso que Job está dizendo é o segredo, mas que não deixa de ter um problema, porque Judas agiu como? Depois que traiu Jesus Cristo, como foi que ele agiu? Ele não foi lá e disse, olha, eu traí sangue inocente, eu não devia ter feito isso, ele não é culpado do que fez. Isso é contigo e com Deus aí, agora te vira. Aí joga as moedas lá, observe, desprezou o dinheiro que tinha, alguém que amava o dinheiro, e o arrependimento foi tão, a amargura, o sofrimento foi tão profundo que ele não viu solução senão se matar. Mas observe os dois. Não, mas aí onde é que está? Qual foi a atitude final de Judas? Qual foi a atitude final de Pedro? Não, tudo bem. Solucionou com a situação dele e Pedro. Foi lá e se focou. E o outro? O outro. O contrário. Pegou justamente, não é Deus a solução. É Cristo a solução. Vivo e ele vive em mim. Justamente. Agora veja. Isso quer dizer que um cristão não pode chegar a uma atitude extrema e tirar a própria vida? Não, pode ser que aconteça. A gente não vai julgar, né? É um pecado, é um dos pecados que Cristo perdoou na cruz. Ele perdoou todo o pecado. Mas observe, preste atenção aqui nessa questão. A diferença está justamente também nisso, né, na perseverança, porque o que recebe de fato a palavra, ele persevera, ele acredita que Cristo pode restaurá-lo de qualquer situação. Foi o que Pedro fez, né, como João falou. E o outro disse, não tem solução, não tem mais o que fazer. Ele não acreditava na promessa de Cristo, de que Cristo veio de fato restaurar o perdido. E foi, a diferença está em como você recebe. Porque veja, quais foram as palavras de Judas, as últimas palavras referidas a Judas, e quais foram as últimas palavras referidas a Pedro, depois que eles pecaram contra o Senhor. Judas disse o seguinte: pequei traindo sangue inocente. Eu traí um inocente.
Eu pequei. Agora, preste atenção na observação referente a Pedro. Então, Pedro se lembrou de quê? Não, vamos, eu quero que vocês leiam. Então, Pedro se lembrou de quê? A palavra que Jesus tinha dito. Entenderam? Judas julgou que fez mal porque se levantou contra um inocente, não é? Qualquer pessoa boa ou aparentemente boa do mundo faz isso, né? O remorso vem quando diz: então não devia ter feito, aquela pessoa não merecia, aquela pessoa só fez o bem para mim, e eu vou e faço um negócio desse, tiro a vida dela ou entrego ela a criminosa. Então isso angustiou ele. Por quê? Isso não significa que foi porque foi com Jesus, é porque foi com um inocente. Então podia ser qualquer outro, ele também ia sentir o mesmo remorso, porque o desejo dele era que Cristo trouxesse uma revolução diante da prisão. Mas Cristo disse: não, eu vou com vocês. Aí ele já não tem aquilo que ele planejou. Aí ele diz: e era o pior, que era um inocente, e não merecia. Então ele adquire aquela tristeza e angústia porque fez o mal ao inocente. A diferença de Pedro é a palavra de Cristo. Ele só caiu em si porque ele se lembrou de quê? Da palavra de Cristo. A diferença do joio para o trigo está em como eles recebem a palavra de Cristo. Entendeu? Entendi, é que assim, quando você falou aí a respeito de Pedro, que Pedro não reconheceu Jesus como Deus. Pedro simplesmente reconheceu Jesus como uma pessoa menos pragmática. Judas. Uma pessoa boa, é um médico que ensinava, então somente isso. E uma oportunidade para um evento maior. Porque na verdade foi uma tentativa de Pedro instigar na cabecinha dele: Jesus, eu vou botar ele no meio da fogueira, eu quero ver se eu não se levantar. Do jeito que eu penso que vai se levantar. E olha, e se não fosse por Jesus, dava certo. Por quê? Qual foi a reação de Pedro naquela situação? Tirou a espada e toma no pescoço, o camarada e arranca a orelha, aquela confusão toda. Olha que ia dar certo, o plano de Judas. Aí Jesus Cristo: não é o seu, é o meu plano. Pode ficar tranquilo que ninguém aqui vai se levantar. Guarde sua espadinha, guarde. Jesus Cristo também não mandou ele jogar fora, mandou guardar, bota na bainha, continue com ela guardadinha para uma ocasião realmente necessária. Mas essa não. Eu vim para isso. E aí Judas se frustra com aquilo tudo, né? E aí tem o fim que tem. Por que Judas se suicidou? Porque ele lembrou da palavra de Cristo, foi? Porque ele ficou triste? Porque ele lembrou da palavra de Cristo? Não, porque ele traiu um inocente. Agora, por que Pedro ficou triste? Porque lembrou da palavra de Cristo. Veja, é aí que está a diferença. O fruto que Jesus Cristo diz é este: o quanto você se submete à palavra dele, o quanto você vai contra os seus princípios, os seus valores, o seu prazer, o seu prestígio, pela palavra de Deus. O quanto você é contra si mesmo, pela palavra de Deus. Entendeu? Aí observe o que Cristo diz de Pedro. Respondeu Simão Pedro e disse, quando Jesus Cristo perguntou quem ele era, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso daqui. Por quê? Porque a Igreja Católica diz que a Igreja de Cristo foi edificada sobre Pedro, o primeiro Papa, e consequentemente está edificada sobre todos os seus sucessores. Isso é uma blasfêmia, isso é uma heresia que nós não devemos apoiar, tá certo? O que é que Cristo está dizendo? Veja bem, Jesus Cristo está dizendo que a igreja será edificada sobre a afirmação de Pedro. Olha, a minha igreja, enquanto estiver edificada sobre
o que tu dissestes, enquanto ela estiver edificada sobre essa afirmação será a rocha, a pedra que eu edificarei a minha igreja. Então é o que ele falou. Por que é o que ele falou? Porque antes disso, quando foi que Cristo chamou Pedro e disse diretamente: eu te digo que tu és Pedro. Quando? Em ocasião nenhuma. Jesus Cristo esperou a declaração, a revelação de Deus a Pedro. Jesus Cristo esperou esse momento, quando Deus revelou a Pedro quem era Cristo. Aí Jesus Cristo diz, aí Pedro diz, não é, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus Cristo diz também: eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, já que você recebeu essa revelação, é sobre esta revelação que a minha igreja será edificada, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Agora, o que quer dizer Pedro? Qual é a tradução para o nome Pedro? Jesus Cristo fez um trocadilho aqui, um jogo de palavras, entendeu? Para fazer o seguinte, olha, Pedro significa pedra, rochedo. A origem do nome grego, Petros, esse a partir da palavra pedra, Petra, né? É a partir da palavra Petra. Uma tradução do aramaico, Cefas, que ele também era chamado de Cefas, né? Que significa literalmente pedra, rochedo. Então veja que interessante, Jesus Cristo disse para Pedro, né? Quando ele fala lá que ele é o Cristo, aí Jesus Cristo diz: também eu te digo que tu és rocha, tu és pedra, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Por isso que os papas, a igreja católica dizem: está vendo que é Pedro? Porque Pedro é pedra. E Jesus Cristo está dizendo: tu é pedra, e eu vou edificar a minha igreja sobre esta pedra. Ele justamente Pedro vai esclarecendo a igreja que não é ele a rocha, não é ele a pedra, não é? É Cristo que é a rocha. Sobre essa afirmação dele, que ele é o Cristo, né? O Filho de Deus vivo, a igreja será edificada sobre ela. Mas por que Deus diz: tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei? Veja, o que é o Cristo, a declaração dele e o que veja bem, se vocês aqui declararem, certo, a mesma coisa, e disserem, a igreja de Agrestina declarar e disser: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus vivo, sabe o que Cristo vai dizer para vocês? Também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Por quê? Porque você está com essa afirmação, essa revelação de Deus faz de você também uma pedra, uma rocha, que é a igreja edificada. Agora, por quê? Porque você é? Não, porque a tua afirmação te faz essa rocha, entendeu? O teu evangelho, o que sai da tua boca é ou não a rocha que edifica a igreja. Se for heresia, não é. Se for a verdade, você é a rocha aonde a igreja é edificada. Mas por quê? Por causa da declaração bíblica. Entenderam até aí, irmãos? Ou não? Então veja, vamos adiantar aqui. Mas os frutos são esses então, não é, que fazem a distinção entre o eleito chamado e o não eleito, ou eleito ainda nas trevas. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, a gente vai ficar nesse texto, viu? Depois a gente continua. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Aí eu pergunto: que bom fruto é esse que João está falando? Ele diz aí, qual é o fruto que ele está falando? De arrependimento, frutos dignos de arrependimento. Mas isso traz uma certa confusão. Fruto digno de arrependimento? Como assim? Eu vou ter que ter um fruto que seja digno de arrependimento desse fruto? Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, que o fruto do cristão autêntico é o arrependimento. É o arrependimento. É quando você é confrontado pelas escrituras e diz: o errado
sou eu e a partir de hoje é diferente o que eu vou fazer. Porque o errado sou eu. Por isso que me dá muito medo, calafrio na espinha da alma. Quando eu falar alguma coisa para algum irmão, digo: olha, meu irmão, o que é que a palavra? Nem venha, nem venha. Olha, eu não mudo por nada. Eu não mudo. Pode vir o que for. É desse jeito e ponto final. Aí eu digo: que fruto é esse? Cadê o fruto digno de arrependimento? E você dizer: não, por mais orgulhoso e arrogante que eu esteja, eu vou me submeter. Ainda que eu não entenda a palavra neste momento, eu vou ver se realmente é feito fulano está dizendo, mas como eu não entendo, eu vou dar o crédito ali e vou pensar. Né? Isso é por breve tempo, que você instigando o irmão, ele vai se... Mas é um breve tempo. Depois volta a sensatez, não é? Então, o fruto é esse. Oi, alguém ia falar? Foi? Sim. É igual um anjo, né? Que é seu papel, não, deixa de ser assim. Então, como a gente não vai usar esse termo de um fariseu, você é um fariseu pela arrogância, aí tem que esperar para saber se esse fruto mesmo, que a palavra ainda foi dada, e a fruta não foi rejeitada, lá na frente talvez... Não, é porque é assim, veja, esse contexto aqui é o seguinte: o contexto dos anjos é o seguinte, é que na igreja tinham pessoas que não estavam se comportando como os fariseus, contrário à palavra de Cristo. Eles não estavam se comportando assim. Eles estavam aparentemente se comportando igual aos outros crentes. Aí os anjos diziam: eu vou arrancar. O Senhor diz: não, porque tem crente que se comporta mal e que você pode pensar que é um incrédulo, e tem joio que se comporta bem e você pode pensar que é um eleito. Então, deixe crescer, eles vão mostrar melhor os frutos, e aí você vai entender que frutos seriam esses. A reverência de fato à palavra, não é? O novo nascido, ele fica muito confuso. Então ele faz coisas que ele pensa que está certo, só que não está. O anjo vem de um negócio desse e diz: esse infeliz aqui é um joio, só pode ser. Pensa no cara atrapalhado, zelate, inferno. Aí Cristo diz: não, tenha calma. O contexto aqui já é outro. O contexto aqui eram de pessoas que rejeitavam a pregação, certo? A palavra, para estabelecer os seus próprios costumes. E aí João vê eles vindo e diz: raça de víboras. Então nesse contexto a gente pode dizer, digamos que, pronto, por exemplo, um camarada feito aquele tal do Natan que a gente estudou aqui, que ele maliciosamente, insidiosamente perverte a mente dos cristãos para odiarem a palavra de Deus, que trata a respeito da eleição, da predestinação, da soberania de Deus, do decreto de Deus. A gente pode chegar para um sujeito desse e dizer: raça de víbora, produza frutos de arrependimento? Pode, porque está na cara que ele está atacando as escrituras. Mas ali, se ele tivesse, ele fosse contra, mas ele tivesse de mansinho, a gente não tinha como dizer, porque a gente não está identificando, Por isso que precisa dar o tempo para de fato ver se a pessoa vai se levantar ou não contra. Então, é isso aí que eu ia dizer, porque assim, pode ser um eleito ignorante, por enquanto ele acha que está na sua razão, ele vai rejeitar, mas com o tempo, como você falou, certo. Quer que ligue? Não. Tá certo. Tá bom. Sim. Ele com o tempo, ele está rejeitando, como eu falei, está sendo ignorante. Não quer submeter a verdade por enquanto. Mas com o tempo, pode ser. Com o tempo pode ser que ele se arrependa, mas ele talvez se arrependa se ele for confrontado dessa natureza, Agora, se você disser: não, vou dar um tempo e esperar que depois ele precisa ouvir a verdade a respeito dele próprio, Então, olha, eu não sei se você é um eleito ou não é eleito, mas os seus frutos estão mostrando que você não é. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós, antes de a gente conhecer a palavra, nesses momentos que hoje a gente não tem como dizer não, nós conhecemos. Mas antigamente nós era assim, a gente não escutava. Outras pessoas quando falavam da palavra, nós rejeitávamos. Hoje nós recebemos, porque é um tempo. Não, isso aí que você está falando, a gente colocou no começo aqui. Como você não estava, aí você está questionando justamente esse ponto. E é verdade, veja,
Quando nós não éramos chamados, a gente era eleito, mas não era chamado. E a gente vivia de forma contrária à palavra. Aí não dá para você dizer, esse não é um eleito, ou esse é um eleito. Não dá. Entendeu? Às vezes aquele que está mais longe é eleito, e aquele que está parecendo que vai se converter não é eleito. Certo? Aí com o tempo a gente vai saber. Mas depois que a pessoa é chamada para o Evangelho, depois que a pessoa diz, eu sou um cristão, aí você tem que confrontá-lo. Aí você tem que chegar para ele e questionar. Tudo bem, você é um cristão, agora você está agindo dessa forma e a palavra diz que é dessa. E aí? Não é que ele, digamos, ele pode até não fazer na mesma hora, mas ele se submete, ele diz de fato, eu sou o errado e a palavra é o certo. É como hoje a exposição da palavra de Deus foi. Toda a palavra ali foi falada, para ser entender, para a igreja. Para o todo. Não foi para ímpio, não foi para fora da igreja, não, foi aquele que está na igreja de Cristo. Então, justamente. o que a gente vai ver? O que a gente vai, no caso, apenar nesse sentido é o quê? O quanto a gente vai captar essa água vindo da fonte viva e produzir os nutrientes que essa água assim nos dá. Isso. O que essa água faz em você e como você a vê e como você a recebe, não é? Será que recebendo essa água a gente vai pegar os musgos, folhas secas e não dar frutos? Ou o contrário? Que aí pode ser, depende de quem, depende de Deus sabe todas as coisas. Que você, com pouco tempo, faça o quê? Fique uma árvore bem saudável, robusta, verdinha e com frutos maravilhosos, grandes e imensos. Justamente. Então, irmãos, produzir frutos dignos de arrependimento. Então, meus irmãos, preste atenção. A gente vai parar por aqui, tem mais coisas para a gente ver. Só que eu queria que vocês ficassem com isso. É o temor de vocês diante da palavra de Deus. Esse é o fruto. Porque veja a diferença. Você chega para um joio, digamos que você pudesse questioná-lo e ele pudesse ser sincero nas respostas. E você diz, olha, por que tu ama tua esposa? Ele vai dizer, porque eu vou receber em troca o amor dela, né? Por que tu ajuda os pobres? Porque tu sabe, né? A gente quando ajuda o pobre, o necessitado, a gente passa a mostrar para o mundo que nós somos bons, que a gente até vai receber uma bênção no futuro, não é? Então, você vai perguntando e ele vai dizendo que faz por algum motivo fora de Cristo, certo? Agora, aí você pergunta para o eleito, digamos que o eleito realmente pudesse tirar de dentro dele aquilo que realmente o motiva. Olha, por que tu ama tua esposa, teus filhos, teu pai, tua mãe? Por que tu ajuda os pobres? Porque a resposta só seria uma, porque eu amo Cristo. Só uma. Porque eu amo Cristo. Como assim? Tu não ama essas outras coisas? Não, amo, porque eu amo Ele. Se ele dissesse assim, odeie seu filho, eu odiaria. Só que ele não vai dizer, não é? Mas o que ele disser para mim, eu faço. Irmãos, isso é tão verdade, que como o santo colocou aqui no sermão, Deus disse, mate o seu filho. Mate o teu único filho. Aquele a quem tu amas. Mate, faça o mal a ele. Abraão pegou lá, por mais doloroso que foi, botou lá nas costas de Isaac a lenha, vamos subir meu filho, e foi subindo, e aquilo angustiando ele, mas ele foi. Por quê? Porque Cristo disse, faça, mas não faz sentido. Mesmo sem fazer sentido, eu vou. É o de Pedro, que a gente vai ver ainda, não era a continuação. Jesus Cristo disse para Pedro, lança de novo a rede ao mar. Aí Pedro disse, peraí, Senhor, a gente passou a noite toda lançando rede ao mar e não pescou nada, Senhor. Senhor, a gente já lavou as redes, já embrulhou, já está tudo guardadinho. Mas mas segundo a tua palavra eu vou fazer.
É quem está mandando? É o Senhor? Eu faço. E fez e vejo o resultado. Mas observe, aí está a diferença, o quanto a gente se quebra diante das Escrituras, o quanto a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha do nosso coração, o ferro do nosso coração, o quanto a palavra de Deus é fogo que consome a palha do nosso coração. É isso que faz a diferença entre o joio e o trigo. Sim, sabia falar e eu esqueci. Isso é muito interessante hoje na igreja é o seguinte. Aí você vê, priorizavam a palavra de Deus, não questionava. Hoje a maioria prioriza todos os sentidos da sua vida, trabalho, família, amigo, faculdade, né? A preguiça da maioria é essas coisas. Jesus vai ver o resto. Né? O mal é esse. Hoje, como na igreja diga, Deus quer a primícia. Hoje não o resto. E olha lá, quando a gente quer dar o resto. Entendeu? A dificuldade hoje na igreja é essa, né? Não prioriza o que é para priorizar. Depois se questiona com várias coisas. Né? E Jesus Cristo colocou isso que o Santo está colocando da maneira mais forte possível. Jesus Cristo disse: olha, aquele que não aborrecer pai, mãe, irmão, por amor de mim, não é digno de mim. Veja, ele coloca aquilo que a gente dá mais valor e diz: olha, enquanto vocês amarem estas coisas, enquanto vocês não aborrecerem estas coisas por amor de mim, vocês não perderem essas coisas por amor de mim, vocês não são dignos de mim, não é? Então é aquilo, a gente é confrontado com a palavra, e qual é o fruto que vem disso? Arrependimento. É confrontado, arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Jesus Cristo disse: pelos frutos vocês vão conhecer. Vejam como eles reagem. Aí você chega para um herege que prega heresia e diz: meu irmão, veja que nem venha, viu? Nem venha com esse negócio de predestinação, eleição, nem venha com essas heresias. Como heresia, meu amigo, está na Bíblia, vamos sentar e estudar. Não venha não. Aí, peraí, que fruto digno de arrependimento é esse? Não quer nem ouvir, ou seja, sente coceira nos ouvidos, prefere ouvir somente aqueles mestres que agradam ao ouvido deles, né? Então aí, que fruto é esse? É fruto indigno de arrependimento, né? Alguma dúvida, questionamento, colocação? Então vamos orar ao nosso Deus, agradecer a Ele por mais um momento sublime de estarmos juntos e na presença dEle. A irmã Maria, por favor. Meus irmãos, o estudo está encerrado. Deus abençoe a todos, e peço que as irmãs se encaminhem lá para a partezinha lá atrás, para a reunião que a irmã Maria quer ter com vocês, e aproveite e pede para a festa devolver as crianças aos papais delas.